nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos em Cristo que nos acompanham pelas mídias sociais da Paróquia Nossa Senhora do Pilar de Pitangui, Minas Gerais. Hoje, sexta-feira, 8ª da Páscoa, dia de Santa Maria de Cleófas. O evangelho de hoje está em João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu outra vez a seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e muitos dos dois discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joga a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Trago alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se rebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez mesma coisa com os peixes. Foi essa a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Cristo ressuscitado aparece aos discípulos na figura de um pedinte, às margens do mar de Tiberíades, completando assim um ciclo de aparições inusitadas e com personificações igualmente surpreendentes. Surpreendente não pela maneira suntuosa das aparições, como a mente comumente costuma produzir, mas pela simplicidade com que Jesus se revela aos seus. Já o vimos como jardineiro, peregrino, e agora como alguém que pede algo para comer. O elemento da refeição também foi algo comum nessas sucessivas aparições. Em quase todas elas, Jesus faz refeição com seus discípulos, numa alusão direta à Eucaristia, à memória da ceia, numa referência direta ao fato de comungar com eles. Amanhecer, no Evangelho de João, tem um significado simbólico especial. É a chegada não apenas de um novo dia, mas de um novo tempo.
e a razão deste novo tempo está em pé, às margens, esperando pelos discípulos. Eles, porém, não conseguem perceber quem está ali à espera deles. A decepção era tamanha por tudo o que havia acontecido e pelo fracasso da missão, que não conseguiam enxergar naquele homem de pé, na margem, o próprio Jesus. Até então, Jesus estava não apenas na margem do mar, mas à margem na vida dos discípulos. Jesus não pode ficar à margem da nossa vida. Ele é o centro. Por essa razão, vimos no outro dia que ele entra e se coloca no meio deles, numa demonstração de que ele deve estar no centro de suas vidas e não na margem. Enquanto Jesus está à margem, eles não reconhecem e não enxergam apenas um pedinte, a qual é dada uma resposta negativa, quando esse lhes pede algo para comer. Diante da resposta negativa dos discípulos, Jesus entra em ação, como fazia antes. Ensina-lhes a pescar. Bem que ele podia fazer a eles um milagre, produzindo pães e peixes, como na passagem da multiplicações de pães e peixes. Seria muito mais fácil, porém não seria nada educativo. Jesus não dá as coisas prontas. Ele nos ensina como consegui-las a partir de nossas buscas e conquistas. Basta ficarmos atentos e percebermos as indicações que Deus nos dá para jogarmos as nossas redes do lado certo. Jesus havia constatado que os discípulos estavam agindo de modo inadequado, embora houvesse esforço da parte deles, faltava-lhes o essencial. Por isso, Jesus recomenda-lhes que lance a rede do lado direito. Eles obedeceram e tiveram uma grata surpresa. A rede retornou repleta de peixes. Foi nesse instante que o discípulo amado reconheceu Jesus. Quem ama, reconhece primeiro. Vimos isso em outro momento, quando eles foram correndo ao túmulo e o discípulo amado chegou primeiro. Agora é também ele quem reconhece primeiro que aquele que os orienta na missão é o próprio Jesus ressuscitado. Nisto, Pedro toma consciência de que está nu. A nudez de Pedro representa a falta de confiança na ressurreição. Ele recobra rapidamente a consciência, veste-se depressa e se atira ao mar, ou seja, lança-se ao desafio da missão. Quando acreditamos na ressurreição, reconhecemos nossa nudez, nossos fracassos e nos esforçamos para corrigi-los, lançando-nos aos desafios que ele nos apresenta. Que creiamos realmente no Cristo ressuscitado, que se faz presente em nossa vida e missão. Nossa Senhora do Pilar, rogai por nós.